galera que acompanha o canal, beleza? Quem fala é o Felipe, mais um vídeo aí para vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a instalação do Ubuntu 21.04 lado a lado com o Windows 10, utilizando a forma avançada de instalação, ou seja, eu vou mexer nas partições do Windows lá dentro do Linux. Mas para mostrar aqui rapidinho, olha só, vou aqui no gerenciamento de discos e vou mostrar aqui para vocês como tá. Olha, eu tenho o disco zero, ele tá aqui. Isso aqui é partição do Windows, né, de sistema. Isso aqui também é do Windows. E esse daqui é o disco que tá aqui com 953 GB aí. É um SSD de 1 TB. Esse de baixo aqui é o pendrive que eu estou utilizando para dar o boot. É um pendrive com Ventoy. Eu vou deixar o link na descrição de como vocês criam um pendrive com o Ventoy para poder fazer a instalação do Linux e etc. Tudo aqui está com o EFI, beleza? Então, deixa eu entrar aqui dentro do pendrive só para vocês verem. Olha só, tá aqui o pendrive. Olha, esses aqui são as ISOs dos sistemas que eu tenho nele. Aqui tem o Windows Boot, o Mint e tal. E eu vou instalar esse carinha aqui, olha, o Ubuntu 21.04, beleza? O que eu vou fazer? Eu não vou criar nem mexer em nada na partição aqui no Windows. Eu vou fazer tudo lá dentro do Linux. Vou fechar aqui e vou reiniciar para dar boot nesse pendrive. Lembrando que o processo de boot depende aí do seu computador, notebook é diferente. No meu caso é dessa forma aqui que eu uso. Aperto F12 e ele aparece o menu de boot. E aí eu vou aqui em UEFI SanDisk e ele carrega. Olha, esse é o menu do Ventoy. Esse é o menu do Ventoy, olha, tá aqui todas as ISOs que eu tenho nele, inclusive a duas do Windows 10, essa aqui é uma mais antiga, essa daqui é a mais nova. E eu vou dar boot nesse cara aqui, olha, nesse Ubuntu 21.04 desktop. Só botar nele, dar Enter, ele aparece essa tela do grupo, que é normal dele, porque ele tem as opções aqui, né, de safe, verificação de firmware, etc. Dou Enter no primeiro, beleza, ele deu o boot certinho, eu já vou instalar direto. Então eu vou aqui, olha, install Ubuntu. Eu vou botar em português aqui para ficar mais fácil aí para o vídeo. Instalar o Ubuntu. Aqui é o layout do teclado. Esse teclado meu aqui é a ABNT mesmo, então eu já vou deixar ele assim mesmo, ó. Posso até testar ele aqui para ver se tá saindo certinho o cedilho, ó. Vamos continuar. Quais aplicações eu gostaria de instalar? Esse normal aqui ele instala tudo, né? Ele já coloca reprodutor de mídia, Office, nos navegadores diferentes, etc. Eu quero a instalação mínima, que vem só com o navegador e utilitários básicos, porque eu não uso utilitário de escritório e etc. aqui. E eu vou marcar essa opção aqui, olha, instalar programas de terceiros para a placa de vídeo, dispositivos Wi-Fi, que ele já vem instalado o drive da minha placa de vídeo, sem eu precisar estar fazendo nada. E vou deixar ele baixar as atualizações enquanto instala. Vai demorar um pouquinho mais, mas já vai estar atualizadinho. Vou continuar, beleza? E aqui ele vai perguntar o tipo de instalação. Essa primeira aqui é do outro vídeo que eu tenho, então eu vou deixar ele aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Ela é basicamente a mesma coisa. Se eu clicar aqui, ele vai ficar do mesmo jeito lá, só vai mudar a versão. Eu vou colocar essa opção aqui, olha, avançado. Essa do meio, ele apaga tudo que está no disco, ou seja, não vai ter o Windows, não vai ter nada lá, vai ter só o Linux. Então eu vou botar na última opção, a opção avançada, e vou mandar ele continuar. Ele vai carregar aqui, olha, tipo de instalação. Ele detectou aqui o pendrive, olha, ele está selecionado aqui o pendrive, por isso que aqui em cima ele está mostrando assim. Eu vou colocar ele aqui no NVMe, olha, dev barra NVMe on 1, beleza? E aí ele apareceu para mim aqui, olha, tem um espaço livre e tal, tem uma FAT32, tem a NTFS que está ocupando quase tudo aí. E eu vou procurar essa NTFS aqui, olha. Esse espaço livre ele fica mesmo. Esse daqui é a EFI do Windows, não é aqui que a gente vai mexer. Esse 16 megabytes aqui é do Windows também. A gente quer essa daqui, olha. A gente vai pelo tamanho praticamente aí, né? Esse carinha aqui, olha. Tá aqui o espaço dele em megas e ele é o NTFS ali. A gente vem, clica nele com direito e vem alterar. Eu vou deixá-la aqui
com cerca de 700 GB, 720 e poucos GB, e vou dar OK. Tá, ó, ele vai dizer aqui, olha só, antes que você possa selecionar um novo tamanho de partição, qualquer mudança prévia precisa ser gravada no disco. Você não pode fazer essa operação. Por favor, note que a operação de redimensionamento pode demandar muito tempo. Beleza, eu vou continuar, tranquilo, e olha aqui, ele já mudou aqui pra gente, olha, eu vou apertar aqui na NVMe pra gente dar uma olhada, ó. A NTFS, que era 1 TB, agora ela está com 723 GB, né? Como eu disse, eu ia deixar ela por volta aí de 720 alguma coisa GB. E ficou um tamanho livre aqui, olha, de 300 GB. Que o HD é de 1 TB, né? Na verdade ele mostra aqui um pouquinho a mais, mas é 1 TB. Ficou aqui por volta de 300 GB. Lá no Windows vai mostrar as duas com um pouco menos. Então agora eu vou vir aqui, olha, nesse espaço livre aqui. Ele vai ficar com o nome, olha, de espaço livre. Eu vou clicar nele e vou mandar ele adicionar. Vai ficar como primária mesmo. Eu vou mudar aqui. Essa daqui vai ser a minha partição de swap. Então eu vou deixar ela com o mesmo tamanho que eu tenho de memória, beleza? Eu coloco assim, entendeu? Para que serve essa swap? É área de memória virtual. Se você não colocar ela, ele cria um arquivo, tipo do Windows mesmo faz. Mas eu gosto de criar, né? Desde de sempre aí que eu aprendi a mexer com Linux, eu crio ela e eu já deixo ela como swap. A gente coloca aqui o tamanho. Eu costumo deixar o mesmo tamanho que eu tenho de memória. Então ali no caso é 16 GB. E aqui eu vou botar, olha, a área de troca swap. Swap, beleza, ok. Ele vai carregar para mim as alterações. E aqui, olha, ele criou aqui. E agora, se vocês olharem aqui em cima, ele aparece aqui, olha, que tem uma partição swap. Então, tem um espaço livre aqui ainda. Eu vou adicionar. Essa daqui vai ser aonde eu vou deixar o arquivo de inicialização do Ubuntu. Então, eu vou deixar ela como sistema de arquivo FAT32. Quantidade de tamanho, eu vou botar 512 MB, o POP-pad 512 MB, eu vou botar nesse aqui 512 MB também. E aqui ponto de montagem não precisa. Eu vou dar OK nela aqui, olha. Deixar ela como primária também, tá? Ela ficou aqui, olha. Ficou com 511, tá bom. Então eu vou clicar nela com direito, olha, alterar. Opa, aqui. Coloca ela como partição de sistema EFI e dá OK. Aí ela vai ficar marcada como EFI na frente, ó. Beleza? E aqui a gente vem em adicionar, né, o espaço livre aqui. Aqui a gente pode deixar o tamanho total dele e colocar aqui, olha, ponto de montagem, bota o barra aqui e aqui deixa como Journaling Ext4. Vou deixar como primária mesmo, início de espaço e tal. O espaço total ali, vou dar OK. Beleza, olha, ele já está aqui. Certinho. OK. E aqui ele pergunta pra gente, olha, em qual dispositivo você quer carregar o inicializador? Eu vou ver aqui, peraí. Eu vou botar ele nesse cara aqui, olha, 0N1P6. Esse cara é aquele EFI que a gente criou de 512 MB. Então é só pegar o nome dele e selecionar para ficar nele, beleza? Porque se eu botar ele no disco ali de vez ali mesmo, ele vai carregar sempre que eu der boot naquele HD, ele vai carregar o Groove ali. E vamos supor que eu queira remover esse Linux aí depois. Dessa forma que está aqui, está separado e ele vai dar boot nessa EFI aqui que eu criei, de 512 aqui. E aí o que vai acontecer? Eu posso ir lá no Windows mesmo, em outro particionador, até mesmo dentro de um Linux que eu loguei no pendrive, e simplesmente apagar essas partições, voltar o tamanho para a partição do Windows e show, vai funcionar de boa. Não vai ficar aparecendo o grupo para mim, porque eu vou ter detonado esse carinha aqui. Beleza? Então ele já está aqui tudo certinho. Eu vou mandar ele instalar agora aqui.
E aqui ele vai perguntar para a gente se a gente quer escrever as mudanças no disco. O que ele vai fazer aqui, olha? Ele vai alterar a partição dos seguintes formatos, né? Aqui o NVMe, que é o meu aqui mesmo, e as seguintes partições serão formatadas, ó. Ele vai criar essa swap aqui, vai formatar ela como swap. Ele vai criar aquela EFI aqui pra gente, olha, esse ESP aqui significa que ela tá com a flag de especial, ou seja, ela é uma partição EFI. E aqui a ext4, que é onde vai estar o sistema. E eu vou continuar aqui, que ele pergunta onde a gente está. O meu, continuar. E aqui, nome de usuário, né? Vai ser o nome da máquina e o nome de usuário. Esse daqui é o nome da máquina na rede, você pode alterar. Ele pega o nome da placa-mãe, olha só, e coloca na frente. Aqui o nome de usuário, ele copia ali de cima ali. Pera aí que... Pronto. Tá maiúsculo ali. E aqui ele pede uma senha. Eu vou botar a minha senha. Beleza? Ele já identificou aqui que é uma senha boa. Iniciar a sessão automaticamente ou pedir a senha para entrar. Eu vou deixar assim. Active Directory, não vou mexer nisso. Continuar. E aqui agora ele está fazendo a instalação do sistema. Essa parte aqui é a parte que costuma demorar um pouquinho, porque ele vai copiar os arquivos, ele vai baixar a atualização que ele achar, instalar drivers e etc. Então essa parte aqui demora um pouquinho aí mesmo. Beleza que ele terminou, vamos reiniciar agora o computador. É nessa parte que ele pede para remover a mídia, ou seja, para tirar o pendrive. O pessoal me pergunta bastante aí, é nessa parte aqui. Ele mesmo pede. Só tirar e dar um Enter. Eu vou entrar no menu de boot aqui da minha placa. Eu tirei o pendrive, né? E aí ele aparece dessa maneira, ó. Aqui é o HD normal, né? O SSD. Aí tem o Ubuntu e o Windows Boot Manager. Estão separados. Eu vou dar o boot no Ubuntu aqui pra gente ver como é que ficou. E olha aqui, quando você dá o boot no Ubuntu, ele reconhece aqui, olha, o Ubuntu, opções avançadas, opções de firma, e no meio aqui, olha, ele tem o Windows Boot Manager, que está lá naquela outra partiçãozinha de EFI do Windows. Então, eu vou entrar no Ubuntu aqui para a gente ver. Vou ignorar isso aqui por enquanto. Então, vou deixar assim e vou reiniciar ele de novo. Bom, aqui, ó, tá no computador mesmo. Posso entrar aqui nos arquivos aqui, olha, para vocês verem. Outros locais, ó, aqui está o HD do Windows, ó. O HD do Windows não, né? A partição do Windows. E aqui a partição do Ubuntu. Ó, eu vou entrar agora no Windows, para a gente ver se tá bonitinho igual estava antes. Mais uma vez, eu vou entrar aqui no menu de boot, olha. Primeiro eu vou dar boot nesse aqui, olha, o Windows Boot Manager, que é direto na pasta dele, para a gente ver como é que tá. Tá aí o meu Windows, olha, bonitinho, certinho, do mesmo modo que eu deixei antes, com a diferença que a partição dele agora está um pouco menor. Eu vou reiniciar ele de novo aqui, e agora eu vou entrar nesse do Ubuntu aqui, e vou mandar ele entrar no Windows aqui, para ver se está certinho. Carregou aí pra gente o Windows, ó. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou reiniciar ele aqui. Vou entrar aqui na minha BIOS, ó. BIOS, ó, já tá. Eu ia fazer isso aqui mesmo. Vou botar a prioridade de opções de boot. Eu vou deixar a opção 1, a do Ubuntu. Vou deixar a do Ubuntu ali, já tá até, né? Se não tiver, você coloca aí no de vocês aí. Eu vou deixar aqui a do Ubuntu como 1 mesmo. E aí o que acontece? Se eu não apertar o F12, né, para entrar no menu de boot e etc., por padrão, a minha BIOS vai pegar o primário. E aí ele vai cair na tela do Grub. O que é beleza, né? Porque aqui eu posso entrar no Ubuntu ou no Windows já direto. Dessa forma que eu fiz, se eu quiser agora remover o Ubuntu, eu só apago aquelas partições dele e mando redimensionado o Windows lá para o tamanho total. Pronto, só preciso fazer isso. Se eu tivesse deixado ele gravar o inicializador direto no... Ih, botei a senha errada. Se eu tivesse deixado ele instalar o inicializador direto no SSD, sem escolher a partição e tudo mais lá,
Se eu botasse esse como primário direto no SSD, ele iria aparecer sempre o Groove ali. E depois, se eu apagasse as partições do Ubuntu, ele ia continuar aparecendo o Groove ali para mim. E só que não ia entrar no Ubuntu, porque não tem mais. Eu apaguei a partição do Ubuntu. E aí eu teria que ficar ou trocar lá para inicializar direto na do Windows, também daria. Só que ficaria ali uma opção ali que não funcionaria. Dessa forma aqui eu deixei separado, beleza? Bom, tá aqui esse é o Ubuntu, tá instalado, já iniciamos o Windows ali pelo próprio arquivo EFI dele normal, também pelo atalho lá no Groove. Funcionou de boa, tá funcionando perfeitinho os dois sistemas. Então, tá aí. Esse é um processo um pouco mais avançado, mas te dá um pouco mais de controle também. É essa daí o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil aí. Ele ficou um pouco grande aí. Eu sei que a galera não gosta de vídeo grande, etc. Mas alguns vídeos não tem como resumir muito. E esse daqui é um deles. Então, qualquer dúvida, sugestão ou comentário, só deixar aí embaixo aí na área de comentários. Estou sempre atento aí respondendo a galera aí. Se inscreve no canal aí, aperta no ícone do sininho para não estar perdendo as notificações aí de vídeos e tudo mais aí do canal. Qualquer dúvida, sugestão aí que você queira falar direto comigo, tem aí na descrição do vídeo aí o link do grupo do canal no Telegram e no WhatsApp, tá aí na descrição. É só entrar no link do convite e começar a falar lá, beleza? Ficando por aqui, galera. Fui, aquele abraço.